Tudo começou com uma estrada que não constava em mapas. Não era asfaltada, não era conhecida pelos motoristas locais e não havia qualquer sinalização indicando seu nome ou destino. Apenas uma estradinha de chão batido, flanqueada por mato alto e árvores secas, quase mortas, que pareciam segurar o céu pela garganta. Pedro trabalhava com topografia em áreas rurais no interior do Maranhão. Fora contratado para mapear algumas terras para uma possível divisão entre herdeiros de um terreno abandonado. Ele já havia feito trabalhos parecidos, mas aquele tinha algo de diferente. A solicitação era para não apenas delimitar os hectares, mas também investigar uma suposta vila no centro da propriedade que ninguém mais conseguia acessar. O curioso é que todos os que tentaram encontrá-la acabaram voltando sem saber como. Diziam que era como dar voltas no mesmo ponto, mesmo andando em linha reta. Cético, Pedro se preparou com seu equipamento profissional e um drone para sobrevoo. Partiu cedo, acompanhado apenas por seu cão, Joca, um vira-lata atento e fiel. O sinal de celular desapareceu logo nos primeiros 15 minutos de estrada de terra. A vegetação começou a mudar, ficando mais seca, quase acinzentada. Havia um silêncio anormal, como se o ar estivesse espesso demais para conduzir o som. Ele deixou o carro próximo a uma porteira enferrujada e seguiu a pé. Joca hesitava, farejava o chão e parava a todo momento. Em um trecho mais adiante, a estrada parecia dividir-se em 4. Uma encruzilhada perfeita, mas nenhuma das direções aparentava ser mais ou menos usada que a outra. No centro da cruz, havia um toco de madeira coberto por uma espécie de pano podre, e por baixo dele, um pote de barro com o que pareciam ser cabelos humanos, dentes e moedas antigas. Pedro achou aquilo estranho, mas ignorou. Seguiu pela trilha da esquerda, confiando no drone para guiá-lo se necessário. Em cerca de 20 minutos de caminhada, finalmente viu ruínas. Algumas casas, todas feitas de taipa, estavam desabando, mas ainda era possível distinguir janelas e portas. No centro havia uma igreja pequena, com a fachada tombada para o lado, e um sino que pendia frouxamente. Quando se aproximou, sentiu um cheiro forte de mofo e algo mais, como enxofre ou carniça. Joca não queria seguir adiante. Latia desesperadamente para a igreja. Pedro subiu os degraus e olhou para dentro. Era escura, como se a luz do dia não tivesse permissão para entrar. Mas ele viu algo se mover no fundo, um vulto. Tentou usar o drone para fazer um mapeamento aéreo, mas ele não levantava voo. O visor mostrava erro de navegação, como se estivessem em outro país ou dimensão. Enquanto lutava com o controle remoto, Joca desapareceu. Pedro correu de volta pela trilha, chamando pelo cão. O silêncio absoluto voltou a cercá-lo. Depois de quase 1 hora procurando, encontrou o corpo de Joca. Estava imóvel, como se tivesse morrido de medo. Os olhos esbugalhados, a boca aberta. Mas não havia sangue nem feridas, apenas uma expressão de horror absoluto. Pedro tremia. Reuniu coragem para carregar o corpo do cão de volta até a entrada da vila, mas a trilha havia desaparecido. Ele olhou para trás, e agora, onde antes havia ruínas, encontrava-se uma vila viva. As casas estavam inteiras, com roupas no varal, crianças correndo e uma fumaça branca saindo das chaminés. A igreja estava de pé, novinha, com o sino tocando. Uma mulher se aproximou. Vestia roupas antigas de século retrasado e sorria com os dentes pretos, podres. Disse: "Você está atrasado. Já começou." Pedro tentou correr, mas suas pernas não obedeciam. Sentia como se estivesse andando na lama. A mulher o puxou pelo braço com força surpreendente e o arrastou até a igreja. Lá dentro havia dezenas de pessoas, todas com o mesmo sorriso deteriorado. No altar não havia um padre, mas um homem de túnica escura, com o rosto coberto por uma máscara de madeira talhada em forma de bode. Ele falou em uma língua que Pedro não entendia, mas cada palavra fazia seu corpo tremer, como se vibrasse dentro de seus ossos. O homem ergueu uma espécie de faca feita de osso e apontou para Pedro.
Os outros começaram a cantar, uma melodia grave, desafinada, como um coral de vozes mortas. Pedro gritou, e num instante acordou no chão da mata, sozinho, com o corpo suado, ofegante, e o drone ao lado, como se tivesse apagado. Joca estava ali, dormindo, como se nada tivesse acontecido. Levantou-se e correu de volta ao carro. Ao ligar o motor, percebeu que seu relógio marcava 3 horas da tarde, mas o céu já estava escurecendo. Sentiu um peso no bolso. Era uma moeda antiga, igual às do pote da encruzilhada. Quando a tocou, ouviu vozes. As mesmas vozes da igreja. Desde então, Pedro não é o mesmo. Fala sozinho, risca símbolos nas paredes da própria casa e evita dormir à noite. Diz que quando fecha os olhos, vê a vila inteira esperando por ele, como se estivesse devendo algo que não lembra ter prometido. A propriedade nunca foi mapeada, e quem tenta encontrá-la não consegue. Acaba voltando para o mesmo lugar, exceto uma vez, quando um caminhoneiro desapareceu por 3 dias. Foi encontrado sujo, com dentes faltando, e repetia sem parar. O ritual começou. Estamos todos convidados. E a encruzilhada? Nunca mais foi vista. A estrada desapareceu do satélite. Mas, dizem às vezes quando o nevoeiro baixa sobre a região de Areia Branca, motoristas veem um toco de madeira no centro de uma bifurcação inexistente, com um pote de barro por baixo, e um som de sino, distante, chamando, chamando.